Olá, sou o Dr. Leonardo de Medeiros. Olá, doutora Clarissa. E hoje vamos falar, deixa eu só mandar um convite aqui pro Dr. Byron. Olá, Dr. Emerson, Reison Carvalho. Hoje vamos falar sobre as vantagens de se especializar em tricologia médica. Eu, para quem não me conhece, sou o Dr. Leonardo de Medeiros, sou professor, preceptor e coordenador da pós-graduação de Tricologia Médica das faculdades BWS em São Paulo. E gostaria de falar, né, para o público, né, que está de Deus Oliveira, público que está nos ouvindo hoje, né, gostaria primeiro de agradecer pela presença. Quais os benefícios? Vamos ver aqui. Dr. Byron. Dr. Byron também é professor da pós-graduação, né? Ele fica mais na parte cirúrgica, no centro de transplante capilar, e juntos falaremos o porquê dessa especialização. Há muita dúvida, né, de qual área quais especialidades, né, trabalham nessa parte de tricologia, e o grande público, né, a grande maioria, é a parte dermatológica. Porém, acho que o Dr. Byron, vou ver se ele apareceu aqui. A grande questão da tricologia médica é que hoje, né, o que é o grande problema, por exemplo, da dermato em si, né, no atendimento capilar? Os pacientes da tricologia, eles exigem, né, demandam muito tempo. E geralmente já passaram, né, por vários profissionais antes, e realmente eles necessitam, né, que você escute, examine. Geralmente a gente segue um fluxograma, né, de atendimentos. Vamos ver aqui. E o Dr. Byron está entrando. Geralmente a gente segue um fluxograma de atendimento. Primeiro, né, a gente escuta o paciente, qual que é a queixa dele, se tem muito tempo, se é uma coisa recente, e depois, né, o que já foi feito de tratamento, se o paciente já teve uma resposta positiva, se não teve algum efeito colateral, alguma medicação. Depois a gente examina o paciente, a prova de tração, faz a tricoscopia, né? Acho que o Dr. Byron está entrando aqui. Peraí que eu tô apanhando aqui. Está escutando? Deixa eu ver aqui. Tô, Acho que... agora estou escutando. Boa noite. Eu estou escutando. Você está escutando? Vai, não. Tá me ouvindo? Engraçado. Deixa eu ver se está saindo aqui no telefone. Oi, está me escutando? Estou escutando. Está saindo. Você está escutando bem? Estou Ah, escutando bem. joia. Boa noite a todos. Apresentar aos colegas, né, o Dr. Byron José, professor e preceptor, né, do centro cirúrgico, da parte de transplante capilar, junto com o Dr. Danilo e o Dr. Diego, e falaremos hoje
para o pessoal, né, que está com dúvida, ou às vezes o pessoal da dermato que gosta dessa parte, né, tem interesse, quais seriam as vantagens em se especializar na tricologia médica? O que você acha, Byron, do tema? O que você acha de que é importante a gente falar? Olá, pessoal. Boa noite a todos, né? Eu acho o seguinte, né, Leonardo? Eu acho que é realmente um tema muito interessante em relação à tricologia e uma ótima oportunidade para os colegas, tanto dermatologistas, né, que já exercem toda essa parte de dermatologia, e também um grande mercado, uma grande opção para os colegas médicos que muitas vezes ainda não se especializaram diretamente relacionado à dermatologia, ou mesmo que possuam já outras especialidades, né? Que a gente observa, né, da turma, dos alunos, geralmente são classes, né, são turmas bem heterogêneas. Tem, às vezes, alunos, né, recém-saídos, recém-formados, né, egressos do curso superior da medicina, né, às vezes sem nenhuma especialidade, mas também observamos que há uma grande quantidade de já especialistas, né, às vezes cirurgiões plásticos, dermatologistas, pediatras, ginecologistas que veem que no dia a dia, né, há uma grande procura, né, dos pacientes com queixas capilares, né, e, e acabam procurando se especializar. O que você acha o diferencial para assim, no seu caso, você foi aluno também assim como eu, né, da pós-graduação. Eu fui da turma 5, você foi da turma 8, 6. acho? 6 ou 8. Eu fiz em 2015. Mais ou menos próximo. 2016. E Eu acho que como história a gente tem que dar uma olhada no seguinte, né? Eu procurei assim que eu terminei faculdade e tudo mais, eu procurei a área de dermatologia. E uma das coisas que a gente sente falta quando busca dermatologia, e às vezes a gente não tem nem essa ideia, então quando faz uma graduação, todo mundo pensa que a dermatologia, e ela abrange realmente toda essa área, né? De pele e unhas, cabelos, né? E quando você busca uma especialidade, você vê que o tempo que nós podemos dedicar durante essa especialização, ele é curto para abranger todas as áreas, né? A dermatologia é muito ampla, a medicina é ampla, você foca na dermatologia, você reduz, evidentemente, se especializa, mas dentro da dermatologia ela também é muito ampla. Não é fácil você olhar do fio do cabelo à ponta do dedão do pé, né? É tudo por nossa. justamente. E aí E hoje, falta-se. e hoje Exatamente, falta o tempo, né, para nós colocarmos ou dedicarmos à tricologia em si. E aí, como você, eu também busquei me subespecializar dentro da tricologia, né? E nós percebemos que muitos colegas, como você disse, recém-formados, ou mesmo com outras especialidades, nós já encontramos, outro dia foi interessante, no curso eu estava comentando, puxa vida, nós temos pediatras, nós temos anestesistas, nós temos cirurgião cabeça e pescoço, cirurgião plástico, dermatologia, ainda não vi um ortopedista. E o colega ao lado estava operando, falando assim, o senhor não viu ainda, porque eu não lhe comentei, mas eu sou ortopedista. Ou seja, realmente há uma busca muito intensa por essa área, né? E o provavelmente. que a gente observa também é que o número, né, de pacientes com queda capilar, né, vem a cada dia aumentando, né? Novas doenças, novas patologias. Por exemplo, agora recentemente saiu o artigo lá da Antonella Tosh no American Academy, né, no Journal da Academia Americana, comentando, né, a revisão sistemática, comentando os casos de pós-Covid, né? Então, a gente vê que realmente tem novas doenças, né, associadas, e
cada dia mais a procura maior, por exemplo, né? Hoje eu atendo a parte de tricologia, mais ou menos uns 85 a 90% de tricologia médica. Isso porque se eu quisesse atender só tricologia dava, mas é porque eu não quero largar dermato também um pouco, né? Tem uma outra coisa que A gente não quer largar, vamos dizer assim, aquela especialidade de base. Mas se você deixar, realmente o teu consultório fica lotado com a tricologia, né? só tricologia. Tem um artigo de 2020, final de 20, começo de 21, não vou me lembrar agora, no qual traz, por exemplo, que mais importante do que as sequelas que hoje todo mundo, na época, o pessoal estava com medo realmente das sequelas cardiológicas do Covid, né? Foi aquela parte final de 20, começo de 21, aquele medo do Covid com a parte cardiológica e tudo mais. E eu me lembro de um artigo onde se dizia que após as sequelas respiratórias, a segunda seria um eflúvio telógeno. Então, assim, das sequelas de Covid, é muito comum realmente encontrar-se o eflúvio. Claro, né? Nós temos todo aquele processo inflamatório que contribui para isso, né, Leonardo? Nessa revisão, né, eles falaram que dos pacientes acometidos, cerca de 20% tem eflúvio telógeno. Então, Exato. dos pacientes de Covid. Então, você vê quanto encheu o consultório. Ainda tem muito, né, de Covid. O Covid serviu de gatilho, né? E uma coisa que nós estávamos comentando outro dia, né, Leonardo? A questão, às vezes, da população realmente começar a prestar atenção e se perceber mais na frente das imagens, né, de celular, de live e tudo mais, quantas pessoas começaram a reparar na sua face, né, aquilo que às vezes não incomodava antes, começou a incomodar depois, né? E o cabelo, como a moldura da face, né, ele é totalmente necessário e essencial na aparência, né? Uma pessoa, muitas vezes, sem cabelo, ela é jovem, né? Muitas vezes você encontra uma pessoa jovem de 35, 40 anos e você olha e fala assim, esse cara deve ter uns 60, mais ou menos. Aí a hora É, que pergunta, nossa, só... percepção, né? A percepção de envelhecimento, né, do cabelo, e a gente vê isso, principalmente sei que faz mais essa parte cirúrgica, né? Eu também fiz um transplante há 2 anos, precisa no, contar. do, do anúncio aí tá diferente, né, um pouco, mas você vê o quanto muda isso, né? A questão da autoestima, né? O paciente que chega no consultório cabisbaixo e você vai acompanhando o processo pós-transplante, você vê o quanto o paciente começa a ter mais, afirma com maior clareza, né? Você vê que o paciente melhora a qualidade de vida no geral, família, né? Às vezes vem a esposa junto e na verdade muda a família inteira, né? Não é só a questão do paciente, né? Que a gente vê que o paciente às vezes é mais deprimido, né? Acometido uma calvície extensa, por exemplo, um paciente jovem, principalmente que a gente observa mais é o paciente mais jovem, né? Com um quadro às vezes nem tão avançado, mas às vezes o paciente jovem com um estágio inicial, você vê que ele, nossa, doutor, será que eu vou ficar igual meu pai, que é carequinha, só tem a costeleta? E, e aí você começa o tratamento, não só a parte cirúrgica, né, mas a parte clínica também. Eu hoje, a grande maioria a parte minha é mais clínica, né, e procedimentos, meso, biópsias diagnósticas, que eu tenho feito muito, O que eu a percebo, parte ambulatorial, né, e do consultório. não sei se você tem essa noção, se você tem essa mesma impressão do que eu, né? Não noção, mas assim, como você falou, não só a parte cirúrgica, Leonardo, pelo que eu percebo, ela, assim, é claro que ela é importante tanto na parte de rentabilidade, não vamos dizer sobre isso, mas a grande maioria dos pacientes, a gente sempre deve buscar a parte clínica primeiro. Até porque muitos nós recuperamos com a clínica e aqueles que precisam da cirurgia também vão se beneficiar de um tratamento clínico pré
e de todo o tratamento clínico após o transplante. Não sei se é essa Todos, né? percepção, você também coaduna comigo dessa percepção? Todos. Há uma questão em relação, por exemplo, igual você falou, que às vezes você inicia a parte clínica e tal. Antigamente a gente fazia muito isso, né? Mas hoje o pessoal tem feito já inicial a parte cirúrgica também. Às vezes claro que tem que ser feito um acompanhamento, né? Feito um tratamento clínico, mas antigamente a gente esperava, ó, vamos tratar um tempo e ver como. Hoje, às vezes o paciente, não, eu quero fazer, se eu não fizer com você, eu vou fazer com o outro. Hoje existe a Então, busca imediatista do paciente, né? Eu do acho que o paciente. paciente, ele está muito imediatista. Mas uma das coisas que eu percebo também, Leonardo, é que o que acontece que eu percebo? Eu tenho comentado muito com os meus pacientes, até com esses ansiosos. Deu uma parada aqui. Oi? Não sei se você está me ouvindo. O áudio não está funcionando aqui. Tá escutando? Tá tendo um probleminha de conexão. Está me ouvindo? Estou escutando, mas está pelo telefone. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Aí. O paciente, você estava falando que o paciente está muito imediatista. Voltou para mim. Voltou para você? Voltou. Ah, legal. Como eu estava comentando, eu sempre procuro colocar o paciente a importância do tratamento da tricologia. Porque aqueles fios que nós transplantamos, ele não vai sofrer o efeito de hidrotestosterona. Mas os fios que já estão presentes ali, eles vão continuar a evolução. Quer dizer, se eu não segurar aquele fio, daqui a pouco ele só tem os fios que eu transplantei. Uhum. Aí eu costumo ficar assim, daqui a pouco você vai estar com uma ilha de cabelo transplantado cercado por alopecia em toda a volta. Então vamos ter que manter esses cabelos que estão naturalmente ali já, né? Tentar protelar, como eu digo para eles, vamos jogar isso mais para frente. Nós temos que ter uma visão para ajudar o paciente, não ser só o cirurgião. Acho que só o Gente, cirurgião... Pessoal, deixa eu só explicar que às vezes tem um balãozinho aqui que às vezes você quiser fazer alguma questão, questionamento, acho que é mais interessante você clicar aqui. Tem o pessoal que está do BWS também que está selecionando as questões. Então pode às vezes ou comentar no próprio aqui na caixa de diálogo, né? Ou selecionar esse balãozinho com a interrogação, que aí ele vem para uma caixinha de perguntas aqui em cima. Quem tiver interesse, algum questionamento, alguma dúvida, né? E até seria interessante interagir, né, Leonardo? Quem já tiver aí uma certa experiência, às vezes é dermatologista, às vezes é cirurgião plástico, ou uma curiosidade, algum colega que é recém-formado, ou algum colega de outra especialidade que tem percebido os seus clientes reclamarem de cabelos e tudo mais, e quiser interagir, eu acho que é muito importante na live nós conseguirmos interagir com os nossos colegas e convidados que estão junto conosco, né? Mais interessante, né? A gente ficar só conversando. Mas, o que você acha que é um diferencial da pós-graduação de tricologia médica, né, para o público em geral? Não só para os não especialistas, né, mas para os especialistas. O que você acha que isso aí vai acrescentar? O que vai aperfeiçoar? O que vai melhorar o mercado? A questão, por exemplo, dos atendimentos particulares. Hoje, por exemplo, eu só faço atendimento particular. Há uns 2 anos eu parei de atender convênios justamente por isso, porque
o convênio você tem que fazer um atendimento mais rápido. Você tem que conseguir atender uma demanda maior. E o paciente da tricologia, até o Dr. Jerry Shapiro, americano, né, que é um grande tricologista mundial, ele tinha falado, ó, a média de consulta minha é 2 horas, 1 hora e meia, eu não termino. Enquanto o paciente não expor toda a questão capilar, mas sei lá, acho que US$ 2.000, não sei quanto que é a consulta dele, né? Mas A você gente vê chega que lá. tem esse, tem esse lado, né, da questão dos atendimentos, né, a qualidade, uma medicina que você presta de uma qualidade melhor, né, que você consegue proporcionar ao paciente uma resolução melhor e um resultado, né, um diagnóstico e um resultado melhor do que um atendimento, por exemplo, mínimo que o CFM preconiza de 15 minutos. Mas a gente vê que às vezes atende até menos. O pessoal tem atendido em 5 minutos. Não tem como você avaliar, né? Você explicar para o paciente o que está acontecendo, mostrar na tela, né, o exame, a tricoscopia digital. Você não consegue isso nessa questão de tempo, né? Eu costumo dizer o seguinte, né, Leonardo, que eh, a pele em si, né, dentro da dermatologia, eu penso assim, a pele é uma das maneiras até, eu costumo interpretar a pele muito como um sinal ou algo que avise que alguma coisa lá dentro não está legal. Você começa a encontrar problemas, eu conheço pessoas que têm problemas quando comem determinado alimento, tem muita acne, né? E aí você começa a interpretar uma resposta inflamatória, uma lesão inflamatória na pele, que veio por um alimento, ele não esfregou esse alimento na pele, passou pelo intestino, quer dizer, todo o sistema, na verdade, está inflamado. E quando a gente pensa em cabelo, é uma das células que tem o seu crescimento mais acelerado, né? Você sabe que o folículo, né, tem um desenvolvimento celular enorme. Então, prova disso que muitas vezes pessoas que fazem uma quimioterapia, que estão extremamente voltadas às células que têm multiplicação rápida, o que acontece muitas vezes é um eflúvio anágeno, né? Uma queda dos cabelos, isso é comum a gente encontrar, pelo metabolismo. Só a E doutora Clarissa, aqui da hora, ela questionou aqui, sim, só fazendo um comentário aqui lá dentro. O que vocês comentam, né, da importância do médico ocupar esse espaço, né, da tricologia médica, que muitas vezes é ocupada por profissionais sem conhecimento, né, adequado para melhorar verdadeiramente o paciente. é, eu particularmente acho que eu costumo brincar que espaço vazio pede dono, né? Então, assim, é óbvio. Hoje, se você começar a olhar, e eu já vi alguns anúncios de pessoas que são cabeleireiros e que estão divulgando que tratam alopecia, tratam psoríase, tratam dermatite seborreica, e aí vem óleo essencial, aí vem. E já vi até alguns Então, falando assim: não, isso, eu faço a dermoterapia. Eu falo, gente, a pessoa às vezes não tem nenhum cuidado de antisepsia. Às vezes a gente. Eu já vi colegas que acabaram tendo problema com contaminação de micobactéria, né? Uma micobacteriose atípica. E com todos os cuidados. Qual vai ser o cuidado que eu vou encontrar num cabeleireiro para fazer um procedimento? o E, que eu acho assim, que tem, isso tem alguns artigos que até entram nessa questão, que como tem uma grande prevalência, né, de pacientes acometidos por algum grau, algum tipo de alopecia, né, ou seja, um eflúvio telógeno, que agora está muito frequente, mas, por exemplo, a alopecia androgenética, né, que tem uma prevalência progressiva, né, com o passar da idade. Então, aos 70 anos, por exemplo, 80% dos homens vão ter algum grau de alopecia androgenética. Antigamente, o que a gente vê isso? Não quer dizer que aumentou, não, agora tem mais alopecia androgenética do que antes. Não é essa a questão. Mas o que muda é a questão da sociedade em si, né? O culto a essa jovialidade, né? A gente vê que tem cada vez uma procura maior. olha que coisa interessante, né? Esse dado: 80% dos homens com 70 anos têm alopecia androgenética. Se nós pegarmos uma sociedade de 1970, nós estamos falando de 50 anos atrás,
a expectativa de vida do brasileiro não chegava a 60 anos. Então, assim, ele ia morrer antes dele ter alopecia androgenética, muitas vezes. E hoje nós temos, com qualidade de vida e toda a evolução da medicina, pessoas cada vez mais velhas. Então, com Uhum. certeza, teremos um público maior sendo acometido por isso. E, por outro Tem lado, várias, né? Tem várias pacientes de 70 anos, né? Que você... E ela, gente, ela tá ali firme. Não, doutor, eu quero ter um cabelo melhor. Eu tinha um cabelo aí, traz uma foto de antes, né? De quando ela tinha quero meu cabelo da 30 anos. Olha o adolescência. tanto. É difícil isso, né? Quero meu Olha cabelo da adolescência. Só na próxima encarnação, né? Essa não vai dar, mas a gente vai melhorar muito ainda, né? Dá para Mas, recuperar muita coisa. mas você vê que, tipo assim, que de ter uma melhora da densidade, claro que ela não vai ter o cabelo de 30 anos, mas Exato. você vê que ela melhora a qualidade de alguns anos atrás, ela já muda aquela questão, né? Nossa, tá se cuidando. E isso é importante. Hoje não cabe ao médico questionar se deve ou não. Você está ali para se ajudar, seu conhecimento, e essa que é a questão importante. Entra também na questão da pergunta, que é você ter o conhecimento para você explicar para o paciente, ó, isso é dessa forma, responde dessa maneira, a gente tem esse tratamento, tem essa opção, vê qual que é o risco, ó, isso aqui tem risco de às vezes acontecer isso, a gente vai escolher como primeira opção, a gente vai escolher como segunda, você já usou esse tratamento, quanto tempo, de qual maneira, teve uma resposta adequada, não teve, vale a pena a gente trocar, agora recentemente aprovaram o FDA, né, o órgão regulatório americano aprovou o baricitinib, um inibidor da JAK-STAT para alopecia areata, que, ou seja, ainda tem tanta coisa, né, pela frente, mas o que é importante é isso, você saber o que você vai propor para o paciente, né? Se, por exemplo, for uma parte cirúrgica, um planejamento cirúrgico adequado, uma avaliação da área doadora, o que pode ser feito agora, o que pode ser feito posterior, quantas vezes, né? A gente vê, às vezes, paciente que já fez um transplante prévio com algum colega e fez uma área, né? Uma destruição da área doadora. Você vê que, às vezes, a implantação, né, coloca folículos de 4 unidades na linha anterior, a gente vê que fica um aspecto, a gente como profissional, né, especializado, vê que fica um aspecto não natural para o paciente, no primeiro momento tá com o cabelo ali, tá legal, mas você vê que não é uma coisa artificial, assim, né, há uma transição abrupta, né, da área sem cabelo para uma área com cabelo. E como que isso aí vai ser para frente, né? Tá acompanhando, não tá? Costumo brincar que uma cirurgia que envolve estética, ela não pode ser percebida pelo outro. Acho que todo bom procedimento estético é aquele que a outra pessoa te olha e fala assim, nossa, você fez alguma coisa? E você pode falar, não, não fiz. E a pessoa fala, mas você está diferente. Fala, não, porque são teus olhos, né? Agora, o duro quando a pessoa chega e fala assim, nossa, mas esse teu transplante, puxa vida, quer dizer, está mostrando que você fez transplante. De Aqui, ó, tem. alguma maneira, está anotando. Não é para anotar, é para a pessoa passar despercebida. É para você Doutor, doutor, recuperar a tua aparência e não modificá-la, né? doutor Afonso aqui, ó, Afonso Arantes, né? É aluno nosso, ele perguntou aqui, né? Fez um comentário. Hoje o homem é mais vaidoso, né? Além do uso crônico de anabolizantes, tem essa questão, né, da suplementação de testosterona, e ele fala que isso aqui contribuiu, né, para aumentar a procura por tratamentos, né, pelos tricologistas médicos. Não só os homens, né? Hoje a gente vê que mulheres em reposição hormonal, né, pós-menopausa, você vê que tem uma aceleração, uma evolução, né, do quadro que às vezes estava já mais estabilizando e às vezes um agravamento. Os chips, né, implantes subcutâneos de testosterona, aplicação injetável, isso tudo acelera, né? O paciente já tem, por exemplo, a genética, a predisposição, os genes envolvidos, você
com a questão hormonal, você vai acelerar o processo. Então, você está dando... Está me ouvindo? Agora tô. Tinha dado uma pausa aí. Pois é. Deu um probleminha aqui. Aí, eu não sei o que está acontecendo, de vez em quando cai. Não sei se é a internet, o que está acontecendo. Mas como você estava falando, essa questão toda de reposição hormonal, né? E a gente não sabe, cada um tem uma noção, uma vivência, uma visão, mas para mim reposição é diferente de simplesmente anabolização, né? Eu acho que são dois pontos bem diferenciados. Eu acho que existe realmente aquela pessoa que está buscando um efeito anabolizante máximo, né? Uma suplementação, e o outro repondo. Mas é o que você falou. Fisiculturistas, né? A genética já está... Tem um paciente meu que é fisiculturista. Pois é. E chega a testosterona, tipo, sei lá, 6.000, e a gente bloqueando e meso, e vai segurando. É aquela história, né? O gatilho você já tem, agora você precisava da munição. Aí o sujeito vai dar a munição para funcionar todo aquele processo de miniaturização de uma alopecia androgenética, né? O que você acha que seria uma vantagem para o público, né? Às vezes o pessoal que está aqui nos observando, vendo essa live, ou os que virão posteriormente, né? Que ela vai ficar no quadro do BWS. O que você acha que é uma vantagem para o aluno, né? Para o interessado em fazer a parte, uma especialização, né? 1 ano, 11 módulos, né? A parte teórica e a parte prática. Em todo módulo tem parte prática e parte teórica, dividida em ambulatorial e a parte cirúrgica. O que você acha que é um benefício a mais, uma vantagem para ele estar ingressando, por exemplo, no BWS? A instituição de anos, né? A gente fica até suspeito, né, de falar, mas... O que eu percebo, o que eu noto é assim, sabe? Primeira coisa, vamos pensar, por que eu vou buscar tricologia, né? Muitas pessoas buscam, e eu vejo assim, hoje o mercado, como nós estávamos comentando até agora, ele ampliou demais. Os motivos nós estávamos comentando, a vaidade, a longevidade, a prevalência dessas patologias, né? Todo esse mundo, hoje, pandemia, quer dizer, eu tenho um público, eu tenho carência de um profissional. Começa por aí. Aí, como disse a doutora a respeito sobre os profissionais não médicos, né? Esse mercado... Eu acho que ela falou, não foi nem da questão dos não só médicos, mas no geral. Porque o que a gente vê aqui, a grande maioria dos dermatologistas, eles não sabem conduzir uma parte capilar, principalmente o básico, sim, mas uma parte mais avançada, você vê que o pessoal acaba encaminhando, vão encaminhar para o doutor Leonardo, que ele mexe mais com essa parte. Não tem tempo, muitas vezes, para se dedicar ao cabelo, como deve ser dedicado, porque realmente... São N patologias na pele e também N capilares, né? E é diferente, então, né? O profissional que cuida da parte capilar... É diferente, né? A visão... Tem toda uma diferença, né? Então, assim, eu acho que se a pessoa determinou que essa é uma área interessante para ela, independente de que seja qual especialidade que ela está, ou se ela ainda não está especializada, aí vem a segunda pergunta, né? Por que por que a BWS? A gente é suspeito de falar pela BWS porque a gente participa lá, mas muitas vezes eu lanço, quando a pessoa me pergunta, eu falo assim, indique um curso que te oferece uma formação de 1 ano, não só de transplante capilar, mas de tricologia, com a qual você possa ver o paciente como um todo. E tem a opção dele fazer o 2º ano, né? Da parte prática, É claro que são... Eu acho que até hoje acho que não teve ninguém, né? Que o pessoal sai bem. Mas se tiver essa insegurança, né? Às vezes pode fazer mais, não tem? Mas geralmente 1 ano o pessoal sai bem, operando bem, conduzindo os casos bem.
eu costumo dizer assim, com esse boom que está tendo na tricologia, está tendo uma oferta de cursos, principalmente focada em transplante capilar, muito grande. Hoje você vê curso de transplante capilar em 3 dias, tá? Ou seja, como? O Não cara estou aqui para não faz e tô vira aqui cirurgia. não estou aqui para criticar ninguém, mas eu não me sentiria apto a fazer uma cirurgia que eu vi 3 vezes. Eu acho que É, seria difícil. seria um risco muito grande. Aí a pessoa o que faz? Ah, não dei certo nesse, vou fazer mais 3 com o ciclano, ou mais 3 com o Beltrano. E assim vai indo, gastando, perdendo tempo e comprando ilusões e não chega muitas vezes naquilo que precisa. Agora, É, lá no nosso e é aquilo que se você for ver, né, o que que o pessoal tem feito aí? Ah, um curso de 3 dias, 2 dias, R$ 50.000. Você faz 2 pós-graduações quase. e aí é o que eu digo, no nosso curso, isso aí eu posso falar com tranquilidade, o aluno vai ter um número grande de pacientes dentro do ambulatório. Você tem 3 professores lá hoje dentro do ambulatório, cada um com uma visão, discutindo casos e tudo mais, com uma casuística grande, um número de pacientes elevado, porque nós estamos dentro de uma instituição que tem anos. Né? O BWS não vinte e começou cinco, depois vinte e cinco da anos, né? pandemia. 27, acho, 25 anos. Tem mais de 25 anos, né? Existe outros, por exemplo, como você comentou, a Doutor, dermatologia, doutor muitas Bedin, né, foi um dos pioneiros da parte de transplante capilar. exatamente. E é assim, né, Leonardo? Né, você é mais velho que eu, se fez pós de tricologia antes de brincando. Mas assim, na nossa época, quando nós fizemos tricologia, era FUT. Você lembra disso? Todo mundo fazia É, tirinha. eu que pus a pressão para começar o FUE, que já estava no mundo inteiro e o pessoal, falou, ó, gente, tem o Aí tinha FUE aí que é diferente. Pois é, você foi antes de mim. Na minha época, teve um ano passando sobre FUE, uma cirurgia só, né? E hoje nós estamos com a maioria das cirurgias em FUE, mas ainda nós mantivemos uma cirurgia FUT. E é o que eu digo para os alunos: você tem que saber explorar, você tem que É, ter a noção tem as das. indicações, né? Não é uma cirurgia que agora é só fui e não, Não, tem as indicações também, tem quando bem indicada, né? Tem um resultado bom. Você eu costumo. acelera um pouco o processo também, né? A extração é bem mais rápida Não, e do que o que eu costumo dizer para os alunos é o seguinte: aqui, acho que a maioria é médico. Vamos pensar o seguinte: eu vou ser cirurgião, vou fazer cirurgia gástrica, eu vou fazer laparoscopia, vou fazer uma colicistectomia. Eu sou especialista, fiz um curso de 3 dias de laparoscopia e estou fazendo uma colicistectomia aí com laparoscópio. Deu problema, eu tenho que fazer o quê? Abrir o paciente. E aí, abrir, né? eu sei abrir? Não, não sei. Então, eu já É. ouvi colegas falando que fizeram esses cursos de 3 dias, que a recomendação do colega era o quê? Olha, se chegar um paciente que você acha que não tem indicação de fazer FUE, não perca tempo fazer FUT, não. Você não sabe fazer, manda para o outro colega fazer FUT. Então, assim, Outra coisa, às vezes mais complexa ainda, é comparar, por exemplo, um atendimento, né, um curso presencial, você está ali vivenciando aquilo, atendendo o paciente, pegando, vendo qual que é a consistência, de, às vezes, cursos que a gente vê virtuais. A gente está numa época que está mais. Às vezes, alunos, né, da pós-graduação perguntam: professor, você acha que se fizer esse curso, tal, quanto que é o curso? 50.000. Poxa, né, você vai fazer curso gravado e tal, e você vai ter o mesmo rendimento de um atendimento. Você está vivenciando aquilo ali, atendendo, conduzindo o caso, extraindo, do que você, por exemplo, ver um vídeo. Teve um aluno que falou: não, a gente vê o vídeo no YouTube. É difícil, diferente, né? não precisa pagar 50.000, né? No A YouTube parte, dá por para. exemplo,
a parte, um diferencial, né, que eu vejo, assim, um diferencial da pós-graduação, hoje o que que tem uma média de atendimentos, né, diários, por exemplo, na parte, como que é disposta a pós-graduação? São 11 módulos, sendo que a metade prática é cirúrgica, então a gente vê, por exemplo, fui de sobrancelha, barba, e, e a turma, geralmente, de 35 alunos, eu acho, a gente divide em 6 subturmas. Dessas 6, 3 vão para a parte ambulatorial, num módulo, e 3 vão para a parte cirúrgica, sendo que da parte cirúrgica são 3 transplantes simultâneos. Então, São 3 professores, né? 3 Você professores. tem normalmente lá 5, 6 alunos por paciente. Todos vão botar a mão. É o que a gente diz lá. Nós não estamos os professores lá para papar a cirurgia de aluno. Não, o nosso objetivo é ensinar e lapidar a mão desses alunos para que saiam de lá depois dos transplantes. Orientar. Exatamente. Com A toda parte essa cirúrgica, principalmente, né? e atender também, né, Leonardo? Né? O atendimento. O atendimento. Tem o conhecimento ambulatório e tem o conhecimento cirúrgico. Às vezes chega o paciente, chega o colega, né? Chega o colega que entrou no curso para fazer cirurgia. E aí apaixona com a parte clínica e atendimento. Ah, professor, acho que gostei da parte, comecei a atender, tá tendo um volume legal e tal. Uma outra questão que a gente observa é que normalmente a maioria faz plantões ainda, né? Ah, não, faz plantão e tal. E aí você vê, nossa, professor, já tirei 70% dos plantões, estou atendendo, tá legal a transição e tal, tá dando para estudar. E isso é gratificante, né? Você vê que você melhorar a qualidade. Todo mundo, eu já fiz plantões, 100 e tantas horas semanais, 140 horas, eu vivia no hospital. E você vê essa transição, você, nossa, que bacana, estou vivendo de uma parte que eu gosto, né? Consigo estudar, é uma área de conhecimento que você tem um domínio maior, né? Você tem, às vezes, uma afinidade. Você vê que, às vezes, tinha um amigo nosso da minha turma, na época, um caso interessante esse, que os dois eram um casal, o Igor e a esposa. E a esposa que matriculou para fazer a pós-graduação em tricologia. E engravidou e tal, e não chegou a falar, não vou conseguir fazer e tal. Aí colocou o marido, não quero fazer isso não, isso é coisa para você que gosta e tal. E aí o cara começou a fazer e hoje é um grande nome aí da parte de transplante capilar e dá aula nos congressos internacionais, a Associação Brasileira de Restauração Capilar, a International Hair Restoration, né, Society, Sociedade Internacional de Restauração de Cirurgia, né? Hair Surgery Restoration Society. E isso é legal demais, né? Você vê, nossa, como é que realmente não sou só eu que gosto dessa parte, né? Então, às vezes você chega, os alunos nas primeiras aulas, né? Pessoal ávido por conhecimento, querendo, calma, gente, vocês vão aprender como passar, às vezes quer aprender tudo com aquele imediatismo, né? Não, às vezes acostumado, sei lá, com workshop, faz um dia e o cara às vezes fala 3 minutos de alopecia androgenética, 5 minutos de areata e pronto, vocês já escutaram tudo. Poxa, você vê as aulas, né? Você vê toda a abordagem recente, os últimos artigos, as mudanças, né? Por exemplo, recentemente, esse ano, a questão está tão rápida, né, de mudança terapêutica. Por exemplo, né, a utilização do minoxidil oral, que no começo ele foi descoberto, né, como antihipertensivo, no começo ele era usado oral, mas recentemente teve uma nova abordagem da baixa dosagem. Mas, e antes a gente via, mulher tem que ser usada até 1 miligrama, depois aumentou para 1,25.
a recomendação mais atual pode ser usada até 2,5. Aí você fala, gente, isso muda, tipo assim, de meses. Às vezes, no final do ano, você dá uma aula, a recomendação é 1,5. Em março, eles mudaram o consenso, os especialistas, os experts, né? Falou, ó, até 2,5, se for avaliar o custo-benefício, pode ser usado, porque a maioria não vai ter efeito colateral e tal, mas acompanha de perto. Então muda essa questão, né, a abordagem. Por exemplo, a flutamida, que a gente usa muito, o pessoal, principalmente dermato, né, o pessoal já chega e fala assim, como assim não? Isso é proibido, não é? Flutamida é proibida, não sei o quê. E chega com uma desinformação, você, gente, mas não tem essa questão. Aí, tudo bem, tá, agora tem a bicalutamida. É uma alternativa? É uma alternativa. Segundo os estudos, né, os artigos mais recentes, tem um acometimento, né, a chance de ter um acometimento hepático menor do que a flutamida. Mas a questão terapêutica, eles falam que é semelhante à eficácia. Então, talvez seja mais interessante usar a bicalutamida ao invés da flutamida. Mas a experiência que a gente tem são opções, né, Leonardo? Eu acho que é são importante nós opções. conhecer todas as opções e você vai escolher para cada paciente, né, aquele perfil. Você tem que individualizar, não dá para colocar todo mundo igual como se fosse uma caixinha, né? E, por exemplo, Essa... outra questão que é interessante lá assim, na parte ambulatorial que eu acompanho mais, a casuística lá, né, de casos raros é muito alta. A gente vê paciente com pseudopelada de Broca, que às vezes você fica anos no consultório para você ver foliculite decalvante, tem vários casos. Areata universal, acometimento aqueles pacientes difíceis de tratar, às vezes utilizando biológico. Tem até uma aluna na nossa turma usando, na verdade, Jackstat. Acho que é o Xijans, acho, uma coisa assim que ela tem usado. Outros, por exemplo, o PRP, que o Conselho Federal hoje tem uma resolução de 2015 tratando o PRP como uma terapêutica, né, um tratamento experimental. Mas a gente vê a cada ano, por exemplo, em 2022, revisões sistemáticas, tem uma agora recente com meta-análise, analisando 14 estudos de qualidade com todos os resultados positivos, a ampliação da utilização não só para androgenética, mas casos ariatos, refratários, por exemplo, ariata refratária tem um estudo do Jerry Shapiro, recente, um paciente em uso de inibidor de JAK-STAT, uma ariata universal, que não repilou e associou com PRP. Jerry Shapiro é um grande utilizador do PRP no mundo, né? Grande estudioso, e teve um boost, assim, o paciente repilou completamente. Então, você vê que a gente ainda está, a legislação brasileira ela é mais lenta, tem que ter alguém que encabeça, né, que pega os estudos, traduza, mas isso em breve vai modificar essa legislação. Que dentro da pós-graduação do BWS, o aluno, não vamos dizer que ele vai ter, mas ele vai ter toda a oportunidade de conhecer esses tratamentos e discutir e entender e poder tirar a sua própria opinião, né, sobre as alternativas que hoje a ciência oferece para ele. Bom, né? Tem algumas, só mudando aqui, tem algumas questões aqui em relação... Então, traz aí para nós, para o pessoal participar, senão vira um diálogo. Um diálogo. Aí fica até amanhã a conversa. Aqui, ó, na laparoscopia, a curva de aprendizado é alta. No transplante capilar, vejo que a curva de aprendizado também é difícil para adquirir habilidade com qualidade. O que você acha? Você que é você está mais na parte cirúrgica, o que você acha aí? Sua opinião? Acho, evidentemente, a curva de aprendizagem para qualquer coisa que seja de habilidade manual, ela realmente demanda um pouco de tempo. Agora, é o que eu digo, a grande maioria dos nossos alunos
saem com segurança para uma cirurgia, se quiserem fazer cirurgia. Porque existem pessoas, eu já percebi, não sei se você percebeu já isso também, você comentou sobre o fato, às vezes, da pessoa chegar e vem e se encanta com a parte clínica, né? Também eu vejo aquele que se encanta com a parte clínica e começa a não gostar da parte cirúrgica. Óbvio, é uma escolha de cada um. Mas quem quer realmente aprender, ele consegue. E existem maneiras de a gente treinar, né? Existem artigos já publicados a respeito de treinamentos que a pessoa mesmo pode fazer em casa, não com o paciente, para adquirir habilidade de movimento, uma série de coisas que eles pegaram pacientes não, desculpa, alunos e fizeram determinados treinamentos em casa e eles operaram melhor do que aqueles alunos que não fizeram o treinamento em casa. Então, demanda realmente de dedicação. Mas eu não posso, nem sou louco de falar que uma laparoscopia, o tempo de curva de aprendizado da laparoscopia, ela é muito maior do que a curva de aprendizado do transplante. Eu, por exemplo, eu fiz o R1 de cirurgia geral. E tinha o chefe meu, acho que ele tinha uns 70 e tantos anos. E até hoje ele não sabia operar direito com vídeo laparoscópio. E era o chefe do serviço. E um outro colega, por exemplo, que era abaixo, né, um preceptor, que dominava muito mais. Então tem a questão da afinidade. O que a gente observa, por exemplo, o que eu observo, no começo, as turmas na parte cirúrgica, cheias, as 3 subturmas, né? Tudo cheio, 7 de cada um, ou 6 de cada um. E no final, 2 alunos, fica um cara faz a cirurgia inteira, o dia inteiro. Então, e você vê, por exemplo, tem colega que você pergunta, cara, você já fez cirurgia? Você já opera? O cara, não, tô começando agora. Mas, caramba, você tem uma angulação, uma noção de ângulo, de profundidade, de giro. Cada paciente é difícil, mas, no geral, a grande maioria sai apta. O que a gente vê na literatura é que tem uma quantidade X, eles falam, ó, quando você estiver fazendo 50 unidades por tal tempo, você consegue fazer. E o paciente ele vai aperfeiçoando também ao longo da vida, né? O profissional, na verdade. Você começa, às vezes, tem vários colegas que a gente conversa e fala assim, nossa, os primeiros transplantes meus que você vê hoje, eu falo, nossa, foi eu que fiz isso aí? E já era bom. Perto do que o cara hoje, você tem uma curva progressiva. Mas você sai bem. Outra questão aqui, ó. Lisandra MS. Sou cirurgiã geral e começo a pós agora em agosto. Parabéns, bem-vinda. Escolhi a BWS justamente pelo tempo do curso e por abordar a tricologia no geral, que é aquela questão que a gente tinha comentado, que não é só, às vezes o colega entra só para fazer a parte cirúrgica, e aí muda essa abordagem, né? A parte clínica, a parte de pesquisa, interessa por esse estudo, né? Na verdade, você aprende, né? Eu, por exemplo, eu já fiz mestrado, o Dr. Byron também é mestre, e a gente faz uma parte de pesquisa um pouco mais avançada. Mas, no começo, às vezes o colega não tem noção, e você vai, nossa, que legal que é publicar BWS Journal, nossa, ficou legal esse artigo, e continua, às vezes, perguntando, você vai orientando, mesmo depois da pós, o colega, você vira amigo do aluno. Especial, né? Que poucos cursos têm. Nós temos uma revista de publicação científica na qual os nossos alunos participam ativamente, né, Leonardo? Não, e de qualidade. Você vê, tem uma aluna que publicou, na verdade tem vários, dos que eu publiquei ultimamente, tem uma síndrome de Graham-Little associada à fibrosante frontal em homem. Então, um quadro assim, raríssimo, na literatura não tem escrito.
viram. Agora, sem homem ainda é mais raro ainda, né? E associada a fibrosante frontal. Tem um outro caso interessante de uma colega que fez uma parte de um diagnóstico tricoscópico da tinea capitis. Então, ela estava num centro distante e o exame micológico, né, direto, junto com a cultura, que é o padrão ouro, vieram negativos. Então, por exemplo, a gente orienta bastante isso. Na parte tricoscópica, tem um estudo de 2017 que mostra isso aí, que tem você pode, inclusive, ter como cura, né? Claro que você vai continuar fazendo a cultura e o exame micológico, mas se você observar ainda sinais de atividade na tricoscopia digital, você considera, mesmo vindo negativo, você considera como positivo e estende mais 2 semanas. Então, a parte de PRP fez uma recente agora no líquen plano, outra de transplante capilar no líquen plano, que são, assim, não é o que a gente observa no dia a dia, a grande maioria dos transplantes são para androgenética, né? Mas a gente vê que tem essa questão de fibrosante frontal, tem uma casuística, né? Um grande número de pacientes que acompanham, que são doenças crônicas, inativam, depois ativam. E é interessante você saber isso aí, né? Para você explicar, para você fazer o transplante e tal. Tem outra pergunta aqui, ó, doutora Clarissa. Especialmente para médicos com menor vivência cirúrgica, cursos mais curtos podem não entregar o conhecimento necessário. É o que a gente observa, né? A maioria das vezes, colega, inclusive, alunos que estão no curso, às vezes a gente tem uma intimidade maior, conversa, isso aí e tal, professor, estou fazendo o curso de tal pessoa, vou fazer, quanto que é? Paguei 45 mil, 2 dias, tal. E aí, o cara vai e fica 5 minutos e, tá bom, tá. E ele, nossa, no final, foi isso? Os 45 mil. Vira observador, né? Faz 5 minutinhos lá e vira observador. E uma coisa importante que a gente faz lá, nós estimulamos e cobramos os nossos alunos que vão para a cirurgia realmente fazerem cirurgia. Então, nós dividimos equilitariamente o tempo entre todos. Todos vão fazer cirurgia naquele... É teu dia de cirurgia? Então, você vai ter tanto tempo, vai rodiziar com o colega, você vai voltar 2, 3 vezes, ou seja, você realmente tem a possibilidade de desenvolver a técnica. Para o pessoal que você acha que está em dúvida, o que você acha assim, ó, que é além disso que a gente já abordou, né, extensivamente, o que você acha que é fala, nossa, isso aí é o principal, sei lá, um ponto importante da pós-graduação, que talvez faria o colega que está na dúvida, tal, será que eu faço? Será que isso é para mim? Será que não é? Será que eu vou ter essa disposição de ir lá em São Paulo? Que muitos colegas são de Pará, do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul, do Nordeste. Alguns são de Uberaba, tem que viajar do mesmo jeito. Uberaba, né? vai. Não tem nem avião para chegar lá, tem que ir de vai e volta, né? O cara mora nem tem avião no lugar. Não, mas tá certo. O que você acha assim, que seria assim, do seu ponto de vista? Eu acho que são duas perguntas. Eu acho que são 2 perguntas que você fez, tá? Primeiro, a Santarém, questão... aquela questão. Para o colega, o que é interessante dentro da especialidade é que a gente tem que lembrar que é uma especialidade clínica e cirúrgica com uma demanda muito grande e crescente entre os nossos clientes e pacientes que temos por aí. Então, essa, vamos dizer, na parte mercadológica, né? Agora, na parte do BWS, assim, é o que eu costumo brincar. Eu falo para a pessoa assim, às vezes a pessoa chega, mas lá não é bom, por causa... Cada um tem a sua opinião, né? Não dá para agradar todo mundo, e a pessoa vai começar a questionar. Eu falo assim, tá bom, a gente pode ter defeito, não sei se você fez, se você nem fez, você está botando defeito antes. Me arruma um outro curso da toda essa amplitude de conhecimento. Se você achar um outro curso de 11 meses,
que tenha todo esse processo de ambulatório, que seja relacionado a um centro que tem mais de 25 anos de experiência, que tem uma dermato junto, que muitas vezes encaminha os pacientes para nós conduzirmos. Certificação, né? Certificação do MEC. Certificação do MEC. Agora temos também a parceria com o SUS, dentro da dermato e tudo mais, encaminhando mais pessoas lá para dentro e tudo mais. Aí nós podemos conversar o que tem de melhor, o outro de pior. Se achar algum com qualidade, me indique para poder ver. Até hoje ninguém me indicou nada. É que além de toda a infraestrutura, a quantidade de pacientes, né, a parte de transplante capilar, que é a rotatividade. Hoje a gente tem 4 turmas, a parte científica, mas o que eu acho mais legal é a paixão, né, o amor que tem a turma da tricologia médica, os professores, a direção, de estudar e oferecer o melhor para o paciente. Não é... às vezes a gente vê que tem colega que entra assim, eu vou ficar rico com a parte de transplante, com a parte de transplante, que é um procedimento de valor agregado alto, vamos supor, 25 mil reais um transplante. Tem colega que cobra mais. Mas, se você fizer um por dia, quanto que você vai ganhar no mês? 500 mil. Só que você pensa, mas você vai pensar só nessa parte de financeira, se você fizer uma meso, você vende o kit de meso, de 10 meso, 3 mil reais, 4 mil reais. Mas você deixa qualquer um fazer e tal. Não é bem isso. Você pega, o que eu vejo melhor, tipo assim, o professor pega e fala, é dessa forma que você tem que fazer. O que tem na literatura não é invenção, não é porque eu uso tadalafila no pós-cirúrgico do transplante. Mas cadê essa só evidência científica? Tem um artigo ali que vê, não sei quem usa. Mas você está tirando sua cabeça? Não, minoxidil eu uso a 10%. Se 5% é bom, 10% é muito melhor. Então eu passo 10%. Então, a gente vai vendo. Claro que ciência é uma coisa dinâmica. Hoje uma verdade, amanhã pode ser que não seja. Mas o que a gente vê é que tem essa dedicação. Pessoal, os professores, né, em si, buscam melhor o atendimento, não só para o aluno, mas como uma realização. Pessoal, isso aqui eu tenho interesse em buscar. E gosta de fazer, né? Eu acho que todo mundo que está ali gosta do que faz. E outra coisa que eu acho interessante, sabe, Leonardo? Outro dia eu estava pensando nisso. As nossas turmas que já passaram por nós, muitas vezes nos mandam, né? Não é aquela coisa assim, foi meu professor, não tem mais acesso. Não, os grupos antigos continuam ativos, mandam perguntas, o você responde uma coisa, eu respondo outra, o Danilo, quer dizer, a gente continua participando do dia a dia do aluno. Tem aluno que manda casos assim, raríssimos, que você fala, nossa, e aí você vê, nossa, isso aqui eu vi um caso na literatura e você tá com isso aí, acho que vale a pena publicar, às vezes publica. Mas é legal isso aí, você continua... Às vezes já é ex-aluno, o cara passou com você faz 2 anos. A grande maioria. Tem aluno de 2016, 2015 que manda até hoje. Caso e discutir as tricoscopias, as condutas, discutir com outros colegas, eles acham que é isso, manda biópsia, resultado anátomo-patológico. Não está compatível, anátomo-patológico é isso. Revisa com a Ruth Leles, revisa com o Michalani, e aí vem outro diagnóstico. Então, é interessante. Outra coisa que eu acho importante, assim, que é uma parte que eu vejo mais no dia a dia, a orientação da realização da biópsia com a tricoscopia digital, guiada por tricoscopia digital. Que, às vezes, o colega acha, vou fazer uma biópsia, aí colhe um material aqui. Sendo que você colhesse, por exemplo, você viu ali,
esse cabelinho aqui, essa região, tem mais característica de ser uma alopecia cicatricial. Você marca ali, faz, pega com um colega, desce no centro cirúrgico, faz, e aí você vê o resultado, ó, realmente é isso. Nossa, mas eu achava que é isso. Isso eu acho que é um diferencial que realmente eu sou suspeito, né? Que eu vivo a tricologia médica. Eu 24 horas, eu acordo, E assim, durmo, cá publico, entre nós, converso, aí tudo. eu vou fazer a pergunta, vou aproveitar essa deixa tu e vou te fazer a pergunta. Me indica um outro curso no país que te ensina a fazer uma biópsia direcionada ou dirigida por tricoscopia digital. Aí nós vamos conversar o que, que um tem de melhor ou pior. Eu não conheço. Entendeu? É que, é que é um Indica, eu procedimento não novo, conheço. né? Foi publicado em 2018. Já tem. Entendeu? Então, assim, me indica que aí nós vamos discutir. Pra gente, pra gente já tá até velho, né? Esse procedimento. A gente, às vezes, Isso a gente já faz, né? Mas não é assim, não. Muito por ainda nem viu ainda, né? a maioria às vezes pensa, nossa, mas como assim? Que é guiado e tal. Como é que eu vou Gente, guiar? mas para fechar aí, a gente já deu o tempo aqui, já estourou, mas às vezes alguma pergunta que Tá ficou bom. de Acho que o tá? pessoal precisa participar mais. Se quiser deixar alguma dúvida, né? Acessar lá. Às vezes o aluno tem alguma dúvida e quer falar com você, comigo ou com qualquer Pode pessoa. Acho que acessar meu Instagram é esse aqui, ó, Dr. Leonardo Medeiros. Acho que tem um ponto aí de não, Medeiros, doutor Dr. Leonardo. sempre Hã? tem o acesso ao pessoal. Eu acho que se o pessoal quiser direcionar alguma pergunta no BWS, a gente vai ter o maior prazer também de Também responder. pode. Pessoal, BWS, ó, aqui ó, não é pergunta, acho que o Eric perguntou alguma coisa. Não, acho que não perguntou, não. O que se sentir em dúvida em relação ao que eu puder ajudar, tem, às vezes, alunos que têm alguma dúvida, o pessoal direciona para mim em relação à parte técnica, a parte de programação, o que faz, o que não faz, que datas, como é que a gente faz, é a parte cirúrgica, é feito de que vou fazer forma. uma pergunta, Leonardo. Sou um aluno que estou. Sou um aluno, não. Sou um médico que estou em dúvida. Quero conhecer o BWS. Eu tenho possibilidade de, ligando lá, tudo mais, ir conhecer a estrutura, bater papo com Claro, você, tirar será um alguma dúvida. prazer. Será um Né? prazer apresentar a estrutura, a parte do centro cirúrgico, ambulatorial, a estrutura biblioteca. Tem a unidade agora da Barra Funda, né, que inaugurou agora mais uma turma, mas a gente está na parte, no Paraíso, né, na Bela Vista, mas é um prazer. Qualquer coisa, qualquer dúvida que tiver, aqui tem o doutor, aliás, Eric Mazu, somente um elogio ao profissionalismo do Dr. Byron e equipe. Aí, o Dr. Byron, está com prestígio aí na parte cirúrgica. Muito obrigado, Eric. Muito obrigado, Eric. As pessoas A são muito doutora boas. Clarice parabenizou os dois, obrigado, doutora Clarice. É uma das coordenadoras da parte da dermatologia, né? Isso. E está lá todo dia quase. Um abraço para a doutora Clarice. E minha admiração. Gente, então, obrigado mais uma vez ao tempo, né, disponível de todos. Sei que é difícil, né, às vezes tirar esse tempo aí para escutar, fora os problemas técnicos que tem, as tecnologias, mas somos pessoas disponíveis, né? Então você pode ficar à vontade, questionar, qualquer coisa que a gente puder ajudar, estaremos aí. Um grande abraço a todos. Finalizando, Dr. Byron. Um abraço a todos, muito obrigado pela disposição, obrigado pelo convite e outras oportunidades com certeza virão. Um bom Até abraço. breve. Grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau, gente.